Meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo no Espaço da Saúde Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo das terças-feiras. Dr. André, bom dia. E vamos começar já a falar do controle do LDL. Tem diferença entre sexos ou não? Muito bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, amigo ouvinte. Mais uma vez é um enorme prazer poder participar aqui do programa. E como disse uma pesquisa aqui recente, parece que tem diferença sim. Ao contrário do que a maioria dos estudos apontam, né, que tudo na mulher parece que dá mais certo, nesse caso não. O homem consegue melhor o controle do LDL colesterol do que a mulher. Não sei se é porque o homem faz mais atividade física. Aqui não diz. Eles fizeram um levantamento de 2012 a 2020 com pacientes de todos os tipos, né, de 40 a 85 anos. E foram avaliar o desfecho cardiovascular e acompanhar os níveis de LDL colesterol. E levaram em consideração o sexo, né, homem e mulher, a etnia, grau de cognição, se a pessoa tomava o remédio sozinha, se precisava de alguém, e descartado todas essas variantes, a idade, descartado o grau de cognição, se a pessoa precisava de alguém, de ajuda ou não, viram que o homem consegue um controle melhor do LDL do que a mulher, 22% a mais. Que bom, tá aí, uma coisa boa a favor dos homens. Essa notícia aqui é preocupante. É interessante. Existe uma grande fabricante de testes de câncer, a Grail, e ela fornece um teste que detecta 50 tipos de câncer antes que os sintomas apareçam. É interessante. Bom, agora olha o que eles fizeram. Então, eles promoveram aqui de uma forma equivocada. Eles dizem que a culpa não foi deles, mas que 400 pessoas receberam o diagnóstico câncer. Equivocado de câncer. E é interessante, né, você pensar, nós já falamos aqui sobre 10 tipos de exames comuns que se faz aqui no Brasil sobre detectar alguma probabilidade de câncer de uma forma precoce, só que essa empresa ela já vem de uma forma mais radical, 50 tipos de cânceres que ela detecta de uma forma precoce, segundo ela afirma. Só que lá parece que ela está numa briga judicial aí para conquistar esse espaço, e tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E recentemente 400 pessoas receberam o diagnóstico de câncer, mas sem estar com a doença. Depois eles falaram que foi só um erro de impressão, que não é o teste deles que tem problema, mas foi um erro de impressão. Mas realmente é interessante, né, ver o... Aqui eu estou vendo a relação que o doutor André trouxe: câncer de osso, câncer de esôfago, câncer de vesícula biliar, câncer de rim, que é um câncer sério, né? Sim. Linfoma, melanoma de pele, olha aí, tumores do colo e do reto, intestino delgado, testículo, útero, carcinoma, tudo isso daqui, eles erraram. Não, quer dizer, em 400 pessoas erraram. Pode ser que alguns deles tenham sido 100, por exemplo, de esôfago, vai saber, né? E eles fazem a coleta por uma simples coleta de sangue, né? Sim. Mas eu até faço uma observação aqui, que, por exemplo, cada vez mais em congresso, né, eles falam o seguinte, que câncer e infarto, por exemplo, câncer e risco cardiovascular, eles se cruzam num determinado momento, os fatores de risco e a própria incidência das doenças. Então eu já vi muito isso, é muito comum, a sociedade americana cita muito isso, sobre, por exemplo, a pessoa infarta pouco antes de receber um diagnóstico de câncer. Já teve um trabalho até sobre isso. Então quer dizer, por quê? Cigarro é comum para câncer e é comum para infarto. Obesidade é comum para câncer e para infarto. Então os fatores de risco eles acabam se sobrepondo. Então é muito interessante, é uma linha muito tênue que separa aí câncer e risco cardiovascular. E cada vez mais elas se entrelaçam.
Bom, agora vamos falar um estudo interessante também, que o doutor André traz aqui sobre a gordura muscular, o que ela causa. Sim, na realidade, não seria nem o que ela causa, né? Mas seria, podemos dizer assim, o que ela pode traduzir. Então, por exemplo, teve uma pesquisa também que foi publicada no Jornal Americano de Geriatria, agora em junho, que foi avaliado o seguinte: a quantidade de gordura muscular em relação ao declínio, né, cognitivo, vamos dizer assim, demência, usando um português mais claro. Eles avaliaram 1.600 adultos, né, na faixa de 70 anos, por um período de 10 anos. E eles viram que aquelas pessoas, né, que foram apresentando uma quantidade maior de gordura no músculo, apresentavam de uma forma direta uma redução, né, uma redução cognitiva da memória, vamos dizer assim. E aí, ele já é sabido, né, todo mundo já sabe, que com a idade tem uma diminuição da força e uma diminuição do número de fibras musculares, e o músculo realmente sofre uma atrofia, vamos se dizer assim. Só que eles conseguiram estipular aqui nessa pesquisa que quanto maior a quantidade de gordura no músculo, maior o declínio cognitivo. Ou seja, como por exemplo, hipertensão, diabetes, está muito ligado também à demência. Então, por exemplo, a pessoa que tem um aumento da gordura muscular, pode ser que pratique menos atividade, tenha mais hipertensão, tenha mais diabetes, e talvez por isso ocorra um declínio maior da memória, né? Essa alteração cognitiva maior. Então eles estão buscando ainda qual que seria essa relação. Acredita-se que seja por causa dessas doenças que estão ligadas com uma redução da atividade física. Outra questão interessante aqui, uma constatação aqui: pessoal com insuficiência cardíaca recebe um acompanhamento ruim após a alta hospitalar. E não é no Brasil, né? O senhor esqueceu, Unidos. o senhor esqueceu de dizer, que todo mundo escuta falar é no Brasil. Não. Uma pesquisa aqui americana feita pela Universidade do Alabama em Birmingham. Eles dizem que 60% dos adultos, né, que tem a cobertura, não é SUS americano, porque lá tudo é pago, mas é uma taxa menor que se paga, o Medicaid lá, não recebem os cuidados adequados após a alta hospitalar. Então eles viram que, por exemplo, a pessoa internou por insuficiência cardíaca, que é a causa, a via final comum dos problemas de coração. Quem tem um problema de coração grave, seja ele sopro, infarto, qualquer coisa, a complicação final, a última complicação, é a insuficiência cardíaca. O coração fica fraco e para de exercer a função, que é a coisa que merece maior atenção. E lá nos Estados Unidos eles viram que 60% dos pacientes que recebem alta, em 60 dias, não tem essa atenção adequada como deveria ser, né? E esse problema ele é mais sentido, né, mais perceptível em latinos, né, e negros. Então os brancos são menos suscetíveis, eles têm um acompanhamento um pouco melhor do que latinos e negros. Eles acreditam que seja talvez um racismo que possa estar talvez aí incluído nessa questão, mas o fato é que se lá 60% não recebe a atenção devida nesses 60 dias que se sucederam à alta, acho que no Brasil esse número talvez seja um pouco maior ainda. Tá aí, chegamos ao final de hoje do programa. Semana que vem tem mais. Microfones da 99 para suas despedidas. Na realidade, quando a gente cita esses trabalhos, né, a intenção maior é voltar os olhos para o Brasil, né, trazer um pouco para a nossa realidade, fazer as pessoas acordarem, né, que realmente você teve alta do hospital, estava internado. Tem que ter uma avaliação já nessa sequência para ajustar a medicação, ver se está tudo adequado.
Então, vamos ver se aqui no Brasil a gente desperta também para a importância dessa questão. Então, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André, como sempre, abordando assuntos interessantes. Semana que vem, mais.